Bem. Vamos lá, gente. Vamos ligar as câmeras aí. Maravilha. Vamos lá, vamos para cima. Então, gente, há muita coisa sobrenatural acima dos 10 metros. Palavra do Espírito Santo. Experimenta andar na rua olhando acima dos 10 metros. Você vai ver símbolos. Os símbolos ficam acima dos 10 metros. Inclusive, o marketing adotou isso como um padrão. Quem inventou isso foi o McDonald's. Quem assistiu aquele filme do McDonald's sabe disso. Ele pegou o branding dele, botou a marca dele a 10 metros de altura, com M dourado, porque o criador do McDonald's estava andando na cidadezinha, ele olhou e falou assim, peraí, a igreja tem uma cruz no alto. Olha, que inspirou ele. A igreja tem uma cruz no alto. A prefeitura tem uma bandeira no alto. Eu vou botar minha marca no alto também. E ele botou aquele M do McDonald's no alto. Depois, os outros empresários começaram a copiar. Então, quando você anda olhando acima dos 10 metros, pode observar, na altura dos 10 a 15 metros, você sempre vai ver os símbolos pichação, você vai ver as pichações, os códigos dos demônios que estão nas pichações, os códigos das tribos, das legiões. Você vai ver símbolo de maçonaria, símbolo de bruxaria, você vai ver carrancas, estátuas, estatuetas. Né? Você vai ver pessoas esquisitas te olhando pela janela, olheiros. Você vai ver animais estranhos pousados olhando, olheiros. Então, o profeta precisa ter uma visão aguçada e atenciosa para os detalhes. Eu estava falando para o Carlos, quando ele estava aqui comigo, que o mundo espiritual está em todos os lugares. E existe uma lei que nós já falamos aqui numa reunião, que é a lei dos sinais. Você lembra? Eu falei da lei dos sinais? Que o mundo espiritual é obrigado a se manifestar através de algum sinal. Vocês lembram disso? Ou eu não falei? Falei, gente. Eu falei, o mundo espiritual, tanto os demônios quanto os anjos, presta atenção nisso, vou falar aqui lentamente. Tanto os demônios quanto os anjos, até mesmo o próprio Deus, não pode fazer nada na terra sem antes avisar de alguma maneira. A morte não pode atacar ninguém sem antes avisar. Ninguém morre sem um familiar ter um sonho. Ninguém morre sem um familiar ter um sonho, ter um aviso, ter uma intuição. Ninguém sofre um acidente sem ter um aviso. Não há uma tragédia, não há uma calamidade sem um aviso. Jesus não voltará sem um aviso. Jesus não veio sem um aviso. É uma lei do mundo espiritual. Para acessar a dimensão da Terra, tem que avisar. Isso vale para qualquer ser espiritual. Deus criou essa lei e ele obedece. Então, se essa é uma lei do mundo espiritual, veja bem, o mundo espiritual só pode se manifestar na Terra se avisar de alguma maneira. Agora, entenda uma coisa, o mundo espiritual está se movendo o tempo todo. Você está na padaria, tem algo espiritual acontecendo. Você está na rua, tem algo espiritual acontecendo. Você está na faculdade, tem algo espiritual acontecendo. Você está no trânsito, tem algo espiritual acontecendo. Né? Você está na igreja, tem algo espiritual acontecendo, tanto de Deus quanto do diabo. Isso significa que, se tem algo espiritual acontecendo o tempo todo, há sinais o tempo todo. Captaram a lógica? E se há sinais o tempo todo, se você prestar atenção e olhar, acalmar o espírito, calar a boca e olhar, ó, você vai falar, ih, ali, achei, peguei, tem um sinal ali. E você vai ver coisas extraordinárias mesmo.
Você vai falar, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso. Qualquer lugar, você vai ver sinais. Tem mais sinal do que coisas. Tem mais sinal do que as outras coisas. O mundo está todo demarcado. E o mundo está todo demarcado. Guarda essa frase aí. É forte isso. Apóstolo, você pode liberar o Charles Jean? Liberou. Obrigado. Fica quietinho aí, fica. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Vamos lá. Número 6. O amor. O amor é muito sobrenatural. O amor é muito espiritual. Porque, além de ser o maior dos dons, ele é a garantia de que vai dar certo, porque o amor não falha. Então, se você se mover em amor, qualquer coisa que você fizer no profético vai funcionar. E ei, qualquer coisa que você fizer vai funcionar. Porque o amor não falha. Sabe por que eu consigo profetizar na vida das pessoas? Eles falam, nossa, como é que você descobriu essas coisas? Eu falo, porque eu encho meu coração de amor. Sabe por que eu consigo ministrar unção, poder, ativação, batismo com o Espírito Santo, arrebatamentos espirituais? Porque eu encho meu coração de amor pela pessoa, pelo povo, pelo público. Essa que é a diferença entre o profeta e o charlatão. Se você vê que a pessoa está se movendo no poder, mas não tem amor, ela está buscando dinheiro, está buscando aprovação própria, está buscando fama. E é o que mais tem por aí. Você fala assim, nossa, mas o cara é usado demais. Ele é usado, mas ele é usado com poder para ele mesmo, sem amor. É um charlatão. Ele aprendeu a usar os códigos, aprendeu a usar as chaves todas, mas a principal não é. Ele não usou o amor. E o amor, ele cria uma ponte para profetizar. Porque ele cola o teu espírito no espírito da pessoa que você vai ministrar. Porque você ama. Olha que coisa tremenda. Por que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro? Porque ele precisava ativar um alto nível de amor. A ressurreição de Lázaro foi um dos maiores desafios de Jesus, porque foi 4 dias depois que o espírito tinha sido condenado. São 3 dias que demora para o espírito ser condenado e ser levado totalmente. No 4º dia não tinha mais jeito. O espírito já estava agarrado, condenado. Essa unção Jesus tinha separado só para ele. Para tirar o espírito das trevas e levar à ressurreição. Mas quando ele se conecta em amor, a Bíblia diz que ele senta e chora antes de orar por Lázaro. Ele deve ter parado e forçado, começado a lembrar da infância. Lázaro era primo dele, deve ter lembrado do tempo que brincou. Ele ativou o amor nele. Às vezes, para você ativar o amor, você tem que ficar olhando para a pessoa, para a calamidade da pessoa. Porque, às vezes, a calamidade da pessoa, ao invés de gerar amor em nós, gera repulsa. Você pega antipatia com uma pessoa. Uma vez eu estava vendo o ministério de louvor de uma igreja sem unção nenhuma. Aí eu falei, meu Deus, parece uns palhaços dançando ali em cima, sem unção nenhuma. Que coisa chata. A música é boa, mas não tem unção. E o Espírito Santo falou assim, por que você não os ama? Eu falei assim, hã? Por que você não os ama? Eu comecei a olhar para eles e pensar, poxa, coitados, eles não têm unção porque ele não sabe que não tem unção. Ele nem tem ideia do que é unção. A culpa não é deles, a culpa é da igreja que não ensina essas coisas para eles. Eu comecei a interceder por eles, eu fechei o olho e comecei a interceder. Falei, visita eles, dá para eles uma experiência, Senhor. Então, eu mudei a minha configuração porque o amor faz isso. Às vezes, um vizinho que te perturba, implica com você fica demoniado, vou orar para Deus mandar esse homem morar lá no Japão. E, às vezes, não é isso. Não é isso. É para você entrar na configuração do amor. Começar a orar por ele. Eu vi um filme tão lindo ontem com a Raíza, gente. Aquele filme, Carlinhos, que ela estava vendo.
Você tem que ver com a Carla. Somos todos iguais. Eu recomendo todos vocês assistirem. É emocionante. Emocionante. Daquele negão, o Carlinhos, violento lá, lembra? Rapaz, é muito lindo. Baseado em fatos reais, aquele filme, hein? Fala disso, fala de amor. Você olhar para uma pessoa que o homem era mau, era um mendigo violento. Ninguém dava jeito daquele homem. E um casal resolveu amá-lo até o fim. Amá-lo, 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 amá-lo. A transformação daquele homem foi tão grande. Vou dar um spoilerzinho aqui. A transformação daquele homem foi tão grande que a conversão daquele homem, o testemunho dele, gerou 80 milhões de dólares para os centros de recuperação dos Estados Unidos. 80 milhões de dólares, fato real. Somos todos iguais, na Netflix. Muito legal, recomendo. Vocês vão ver a prática do amor. Muito lindo esse filme. Bom, Jesus também, a Bíblia diz que a Bíblia diz em textos que, possuído de íntima compaixão, saiu Jesus para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e dar vista aos cegos. Possuído de íntima compaixão. Então, ele, para fazer os milagres, ele era possuído de íntima compaixão. Íntima compaixão é um amor de intimidade. É um amor que vem à intimidade da pessoa. Meu Deus. Íntima compaixão. E a palavra possuído é muito forte, porque a palavra possuído em grego é entusiasmas. Entusiasma significa com uma potestade, ou com uma divindade dentro de você. Entusiasmas, com uma divindade dentro de você. Só que essa divindade, no caso de Jesus, era o próprio Espírito Santo, né? Então, Jesus estava entusiasmado, estava possuído por uma íntima compaixão. Ele saía de casa possuído por essa compaixão. E, com essa compaixão, ele ativava os milagres. Então, é o amor, gente. O amor é a ponte da profecia, que liga o profeta com a pessoa que vai receber. Sim, isso aí, Carla. Os milagres de multiplicação, dentre outros, é o amor. Por que Jesus multiplicou os pães? Porque os discípulos falaram, vamos sair, despeça esse povo e vamos comer. Despeça esse povo e vamos comer. Não tem comida para todos, só tem para nós. Jesus podia falar, já é. Já é, estou com o maior rango, com a maior fome aqui. Mas Jesus falou, não, vamos ver o que nós podemos fazer. Nem que cada um tem que comer uma bolotinha de pão desse tamanho, nós vamos dividir, vamos multiplicar. Pai, graças te dou, porque me deste esse pão. Me apresentou. E comeu. Todo mundo comeu e ainda sobrou. O amor faz isso. O amor é uma fonte de poder, gente. A gente pensa que amor é um sentimento, por isso que eu demorei muito tempo para entender porque o amor era o maior dos dons. Eu falava, nossa, tem tanto dom sobrenatural, e termina Coríntios 13 dizendo que o amor é o maior dos dons, chatão. Negócio de amor. É porque nós não entendemos que amor é sobrenatural. Não tem a ver com ágape, não tem a ver com eros, não tem a ver com filéu, tem a ver com algo muito maior do que isso. É um portal. É a manifestação do próprio Abba. Porque amor é uma identidade divina na Terra. É algo que já existia no céu antes da Terra existir. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Número 8. Aliás, número 7. Leitura da palavra. Ler a Bíblia é também um dos códigos dos profetas. Profeta que não lê a Bíblia é profeta de Baal. Né? E olha só, existem duas leituras. Existe a leitura da Bíblia para o conhecimento, existe a leitura da Bíblia
para o espírito. Você lê a Bíblia para o conhecimento significa você ler para poder entender e absorver informações. Preparar uma mensagem para pregar, encontrar uma resposta para algo. Isso é a leitura para conhecimento. A leitura para o espírito é simplesmente ler, jogar para dentro. Jogar para dentro, não vai lendo. Igual um scanner. Não precisa nem raciocinar. Joga para dentro. Vai tudo para o seu subconsciente, para o seu espírito. E volta com manifestação de poder. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso que a Carla falou, muito legal também. Você pode introduzir a Bíblia dormindo também. Então, você bota um fone de ouvido com a Bíblia em áudio. Pode botar um som bem baixinho mesmo, uma vibração que só o seu espírito pega. Às vezes, a sua mente nem percebe. Um ruído bem baixinho e deixa. Vai jogar para dentro de você o poder. A Bíblia é poder. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, a Bíblia é poder. Você joga a Bíblia para dentro, você está jogando poder para dentro. Amém? Isso aí, gente. Não tem mistério. Então, há códigos secretos na palavra de Deus que vão direto para o subconsciente. Existem coisas que você nunca vai entender com a sua consciência. São códigos secretos que vão para o subconsciente. Você lê um versículo lá, né? Normal, você não captou. Mas nele há um código secreto. Uma pictografia divina. Entende? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A Bíblia é mais poderosa do que vocês imaginam. Então, às vezes, a configuração das palavras, a posição das letras, a ordenação dos versículos, tudo isso manda mensagens secretas de Deus para o seu subconsciente. Agora, tem que ter fé para acreditar e entender o que eu estou falando aqui. Está pensando que é só o diabo que trabalha com mensagem subliminar? O diabo só imita. É claro que você não pode ficar só nisso. Você tem que ler a Bíblia para o conhecimento, para o entendimento. Mas você também, se você quer mexer com o profético, irmão, tem que estar disposto a entender os sobrenaturais. Ó, maior bruxo do Brasil. Quem é? Ninguém sabe, né? Paulo Coelho. Vocês sabem quem é Paulo Coelho? Além de ser o maior bruxo do Brasil, ele é um dos maiores escritores do Brasil, né? Paulo Coelho tem livros aí, best-sellers. E o Paulo Coelho... Não, Tio Chico. Tio Chico é ondinha de... Tio Chico é macumbeirinho. Paulo Coelho é satanista de alto grau. Entendeu? Satanista raiz. Não precisa ficar andando de preto e arrancando cabeça de galinha na encruzilhada, não. Paulo Coelho ele é um bruxo. Alto nível de bruxo, né? Não vou dizer que é o maior, porque eu não sei se tem outro que se levantou depois dele, mas já foi o maior bruxo do Brasil. E o Paulo Coelho, ele é escritor. Então, obviamente, ele tem os livros dele. Mas ele não tem nenhum dos livros dele dentro da casa dele. Ele já falou isso num vídeo há muito tempo atrás, eu vi. E ele não tem livro de ninguém dentro da casa dele. Sabe qual é o único livro que ele tem na casa dele? A Bíblia. Porque ele falou, ele mesmo sendo bruxo, ele falou, é a única fonte de poder confiável que ele tem. E um dia, a casa dele pegou fogo, alguns anos atrás, a casa dele pegou fogo e começou a queimar, ele não tinha para onde correr, ele correu para debaixo do chuveiro
e o fogo começou a vir na direção do chuveiro, ele esticou a mão, pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia debaixo d'água, e o fogo desapareceu. Então, ele usa a Bíblia como chave de poder. E não se converte. O negócio dele é do outro lado. Mas o poder está lá. Então, a Bíblia é muito poderosa, gente. Se é poderosa na mão de um cara desse, imagina na nossa. Nós somos servos de Deus, cristãos. Tem um pastor que fazia um negócio antigamente que eu falava mal, eu escandalizava, mas hoje, olhando pelo profético, eu creio que isso pode acontecer. Não sei se acontecia. É um pastor da Assembleia de Deus de Boston, chamado Uriel de Jesus. Isso, há 20 anos atrás, houve uma situação que o Uriel ele criou um escândalo na época, 20 anos atrás, né? Passou rápido, logo ali. Eu lembro como se fosse hoje. Houve um escândalo, porque o Uriel ele pregou sobre o filtro da Bíblia. O que ele fez? Ele falava assim, olha, vocês só conseguem encostar na Bíblia porque tem um filtro nela. Vocês só conseguem tocar nela, carregar nela. Aí ele falou, tem gente que bota a Bíblia debaixo do braço igual desodorante, amassa a página da Bíblia, deixa a Bíblia cair no chão, suja. Vocês fazem isso porque a Bíblia está sem filtro. Igual a Arca da Aliança. Lembra que a Arca da Aliança ficou lá na casa de Abinadab durante 20 anos, não deu problema nenhum. Aí, de repente, quando Davi chega, o mesmo filho de Abinadab, que cresceu junto com a arca, bota a mão na arca e morre. Ué, peraí, por que ele não morreu nos 20 anos e agora morreu? Porque antes a arca não estava ativada. Mas agora Davi dançou diante da arca, ficou pelado dançando diante da arca, ativou a unção da arca. A arca voltou a reluzir. Agora bota a mão para tu ver. Então, quando está na unção, meu irmão, aí daquele que toca. E a Bíblia, ele falou assim, o Uriel, eu vou tirar o filtro da Bíblia agora, vocês vão ver o que acontece. E ele pegou, mandou um grupo de várias pessoas botarem a mão na mesma Bíblia. Ele falou assim, Senhor, apenas naquela Bíblia ali, tira o filtro agora. Plim! Deu uma explosão, caiu todo mundo arrebatado. Não conseguiam levantar por nada. Aí ele falou assim, agora tenta botar a mão na Bíblia. Ninguém conseguia botar a mão na Bíblia. Ele falou, agora vocês viram o poder que a Bíblia tem. Um objeto sagrado. Só que ela estava com filtro. Aí, na época, eu fiquei escandalizado, porque eu era bem assembleano, né? Só que tinha um pastor muito renomado aqui no Brasil, acho que está vivo ainda, embora bem velhinho, chamado Gesiel Gomes. Alguém já ouviu falar do Gesiel Gomes? Gesiel Gomes era um pastor aqui, que era do Rio de Janeiro aqui. Esse pastor era conhecido por ressuscitar morto, levantar paralítico de cadeira de roda, e era assim, tudo comprovado. Eu vi o Gesiel Gomes uma vez chegar numa igreja do Malafaia, do Sila Malafaia, atrasado. O voo dele atrasou para quinta-feira da Vitória, na Assembleia de Deus da Penha. E o voo atrasou, o Gesiel Gomes chegou atrasado, 9h25. Faltava 5 minutos para acabar o culto, ele chegou atrasado para pregar. Aí o Sila Malafaia, com aquele jeito arrogante dele, falou assim, bem, amados irmãos, o visitante que ia pregar aqui chegou atrasado, então nós vamos ter que dar oportunidade, pelo menos para o visitante dar mais 5 minutinhos de palavra aí. Aí deu o microfone com desdém para o Gesiel Gomes. E o Gesiel falou assim, 5 minutos é o suficiente para o poder de Deus. Mulher, cospe o câncer, a mulher. Blé, vomitou um câncer. Ele, obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Acabou ali. Eu vi isso. Esse Gesiel Gomes, nessa época, era membro da igreja do Uriel de Jesus. E eu perguntei para ele. Eu consegui, na época não tinha Instagram, não. Mas eu conseguia falar com os grandão, né? Eu consegui fazer um MSN Messenger para ele e falei, Gesiel, essa história do filtro da Bíblia aí, isso é de Deus, meu irmão? Você é um homem de Deus, me diz. Ele falou assim, pode ter certeza que é de Deus. Tem gente que vai falar mal porque não está pronto para ouvir isso ainda. Então, o cara estava na frente da geração dele, o pastor Uriel.
Entende? Então, é a Bíblia. O poder da Bíblia é muito mais do que a leitura para conhecimento. Tá? Número 8. Perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado, né? O homem de Deus não pode guardar, não pode guardar rancor e mágoa no coração, tem que perdoar. Jesus, quando estava na cruz, ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mesmo sabendo que os homens sabiam o que faziam, sim. Ele perdoou porque ele sabia que ele precisava estar limpo para ir para o inferno. Que Jesus foi para o inferno, né? Jesus era maldito. A Bíblia diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus era maldito, na qualidade de maldito, ele foi para o inferno. Porque no inferno o diabo não pôde segurá-lo, porque nele não havia nada. Então, Jesus ele fez questão de, no último momento, ele deve ter sentido uma tentaçãozinha a guardar alguma coisa, e ele liberou perdão na hora. Entregou na hora. Então, esse pode ser um dos maiores desafios para alguns de nós. Para mim foi, né? Com a morte do meu pai e da minha mãe, eu tive uma situação com os meus irmãos que, nos primeiros meses, eu estava decidido não apenas a não perdoá-los, mas talvez fazer uma barbaridade com eles. Porque a situação era muito grave, do que eles aprontaram. E, recentemente, o Espírito Santo falou para mim assim: você vai ter que perdoá-los. Só que impressionante que eu nunca ia conseguir perdoá-los. Nunca na minha vida. Mas quando o Espírito Santo falou: você vai ter que perdoá-los, na mesma hora, ele, junto com o comando, ele me deu o poder. E é impressionante, o coração purifica na hora. O coração limpa na hora. E eu senti o amor de Deus no meu coração e eu perdoei. Liguei para eles, pedi perdão pelos meus erros, mesmo sem ter, ao meu ver. E depois falei: eu também perdoo vocês. E liberei na bênção. Está tudo bem. Me coloquei à disposição se precisarem. Então, perdoar é necessário, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. A Bíblia diz: perdoa assim como perdoamos. E se você não for perdoado, você não pode carregar a arca. Você não pode carregar a unção. Só os perdoados podem carregar a unção. Então, não tem a ver com você, não tem a ver com você, com a pessoa que te fez mal, tem a ver com o propósito que Deus tem na tua vida. Yes. Então você precisa abrir mão do ego muitas vezes para poder viver a promessa. Yes. E finalmente o número 9. Esse aqui vai bater um pouquinho também aí. Vou bater com um cajadinho. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Fechar as pendências. Quer viver no profético, querido? Não pode ter pendência. Prometeu uma coisa para alguém? Vai lá e cumpre. Prometeu alguma coisa para alguém? Ó, eu estava lembrando esses dias que o profeta Robson, lembra que ele prometeu para nós aqui no Zoom que me deu uma espada? Na verdade, ele me deu duas, né? Me deu duas espadas. Só que não conseguiu mandar para mim ainda. Diz ele que tem problema no correio lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí esses dias eu falei para ele: fala, profeta, mas eu não estava nem pensando na espada. Só que ele estava com saudade dele. Aí ele falou assim: mano, nem me chama, cara. Toda vez que tu me chama, me dá um arrepio aqui. Por quê? Porque eu lembro que eu estou segurando uma coisa que não é minha mais. E é de um profeta de Deus. Eu estou morrendo com esse negócio aqui. Eu falei: mano, então bota num cavalo aí, sai cavalgando e traz a espada. Porque você está com uma pendência. Nós temos que ter muito cuidado com as promessas. O homem de Deus tem que ter muito cuidado com o que fala.
Porque se você prometeu, você vai ter que cumprir. Senão você fica com uma pendência. Né? Outra coisa, está devendo? Paga. Ah, vou deixar caducar. Já falta um ano para caducar, falta um mês. Não, paga. Pendência. Entendeu? Sai pagando. Opa. Sai pagando. Entende? Faz um levantamento lá do seu nome no SPC, no Serasa. Acerta. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é confronto. Mas Deus que chama, ele dá condição. Paga as dívidas todinha. Lembra, se o Espírito Santo trouxer memória de alguma promessa que você fez para alguém, alinha, acerta. Não pode ficar com coisas atrasadas. Pendências. Pendência com relacionamentos interpessoais. O que é isso? Você está brigado com um amigo, está em situação de desavença com alguém, senta e conversa. Eu sou desse tipo. Se tem alguma coisa com alguém, eu sento o olho no olho e falo, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Antigamente eu não fazia isso, não. Eu deixava, ficava falando mal da pessoa por trás, da pessoa de mim. Hoje não. Não pode ter pendência. As coisas têm que ser resolvidas na hora. Porque senão você pode perder a tua capa, perder o teu manto. Deus dá para outro. E eu vou falar uma coisa para vocês agora como profeta de Deus, gente. Já está quase acabando. Cuidado, porque o mundo espiritual nunca esteve tão sensível quanto hoje. Nunca. Esse é o melhor momento para vocês viverem o sobrenatural, porque as coisas estão muito fáceis. Está fácil de sentir a unção, está fácil de profetizar, está fácil de mover na unção, está fácil, mas também está fácil para morrer. Está fácil para entrar num... Está fácil para ser denunciado, mexer com a coisa errada, se o profeta veio te denunciar, ele te denuncia. Está fácil para você entrar numa brecha que nunca mais você vai sair. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente não fala, com o que a gente deixa de fazer, com o que a gente faz. O profeta Amaro, antes de morrer, uma das coisas que ele falou para mim foi cuidado até com os decretos, evite a palavra decreto, que ele falou, o pessoal tem mania de falar, está decretado, cuidado, decreto é um poder muito grande. Cuidado. Né? Se tem alguém que está te devendo, libera. Se tem alguém que te prometeu uma coisa, intercede por essa pessoa, porque essa pessoa está com uma situação complicada. Pendência. Estou falando no espírito aqui. Pendências com o destino. E aqui nós acabamos. O que é uma pendência com o destino? Isso aqui é o seguinte. Vou fazer até um desenho aqui. Pendência com destino. Imagina, por exemplo, aqui, ó. Essa seta aqui é o destino de Deus para a sua vida. Essa é a seta. E essa de baixo é você. Isso é uma pendência com destino. Outra pendência com destino é o seguinte. Esquece a seta de baixo. Essa seta de cima, tem a bolinha aqui que eu botei, é o tempo de Deus para a sua vida. Você está nessa linha certa, mas você está aqui, ó, onde está o tracinho. Você está atrasado no tempo de Deus. Ou você está aqui onde está dois tracinhos agora, aqui, ó, adiantado, se acelerou, se apressou. Se apressou. Tem muita gente que faz isso. Se ordena pastor, entra num negócio que não era para entrar, inicia um relacionamento na hora errada.
antes da hora. Então, queridos, ser profeta não é apenas você entregar para o outro, não. Começa para você. Deus vai cobrar 10 vezes mais de você do que ele vai cobrar das pessoas através de você. Porque daqui a pouco vai chegar a hora que vocês vão estar numa unção tremenda. Eu tenho para mim que Deus vai usar praticamente essa turma toda aqui, de maneira tremenda. Só que vai chegar uma hora que vocês vão estar começando... Deus vai usar vocês entregando confronto, denúncias, muita coisa de alinhamento na vida das pessoas. Mas só pode entregar alinhamento quem está em alinhamento. Só pode entregar renúncia quem está em renúncia. Só pode entregar amor quem está em amor. Só pode dizer apruma-te quem está no prumo. Então, é um tempo aí para vocês meditarem um pouquinho, até semana que vem. A partir de semana que vem, eu acredito que nós vamos começar a entrar em águas mais profundas. Então, é um tempo para vocês meditarem muito nessa palavra, pendências. É o que Deus está mandando vocês fazerem. Todo o resto que vocês aprenderam hoje aí, apliquem também, mas não se esqueçam. Pendências. Isso pode comprometer o destino de vocês. Amém, queridos? Faltam 2 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? 2 minutos e meio? Fazer alguma colocação, algum comentário? Todo mundo está quietinho, quietinho. Até o Dantas está quietinho hoje. Então, tá bom. Que Deus abençoe vocês, renove suas forças, dê paz, alegria, descanso. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Fica combinado assim. Tchau, tchau.